Não temas, ó verme de Jacó, e vós, homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um novo debulhador afiado, que tem dentes. Trilharás os montes e os reduzirás aos outeiros a palha. Tu os abandonarás e o vento os levará e desaparecerá. E o redemoinho os espalhará. E te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Isaías capítulo 41, verso 14 ao 16. O Senhor, amado nele, neste capítulo, está olhando para o caso de um povo cativo, olhando para o caso de um povo que era ao mesmo tempo fraco, pequeno, pobre e também estava no meio de seus inimigos. E o Senhor sabe bem quais são os pensamentos de seus filhos quando se encontram em tal situação. Ele sabe muito bem o que está no coração daqueles que lhe são estranhos. Ele também conhece o coração e os pensamentos de seu povo quando eles estão no cativeiro. E por isso, para manter a cabeça acima das águas, que agora podem tê-los engolido e colocá-los em perigo de perder para sempre a promessa que o Senhor havia feito, nas palavras que agora são lidas, há um encorajamento dado ao cativo, a um povo vil, miserável, fraco e destituído entre seus inimigos. Nas palavras há detalhes notáveis. Em primeiro lugar, há um encorajamento, não temas. Segundo, uma descrição da parte a quem o Senhor fala isso, verme Jacó e os homens de Israel. E terceiro, há uma justificativa pela qual o Senhor fala isso e porque ele conforta o verme Jacó. Não temas, diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Quarto ponto, há uma razão para isso tirada de uma promessa de Deus. E a promessa é estabelecida de duas maneiras nas palavras. Primeiro, em termos gerais da parte de Deus, eu te ajudarei. Segundo, mais particularmente por parte do povo, o que eles serão. Eu farei de ti um novo instrumento de debulha, afiado com dentes. Trilharás as montanhas e as reduzirás a fara e as colinas como lixo. Todos os poderes do mundo que estão contra ti, embora sejam crescidos e acima do resto, como de fato os inimigos de Cristo, são pedaços de barro inchado, e ainda assim o Senhor diz que o obterá a força dele para destruir essas montanhas e vencer as colinas. E finalmente, pela força de quem isso é feito, e quem receberá os agradecimentos por isso? Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Isto é, você me agradecerá por fazer isso, e não a si mesmo ou ao seu poder. Agora, se vocês considerarem a quem o Senhor fala isso e dá esse encorajamento, há um verme e a Jacó um verme. Ele lhe diz, não tenha medo. Isso nos ensinaria isso, que um angustiado e o seu povo têm motivos para se alegrar com a sorte, muito antes de a libertação chegar. E a razão pela qual os creio que as pessoas angustiadas podem se alegrar com a sorte, mesmo antes da libertação chegar, são muito boas. Primeiro, se vocês olharem para Deus que os convida e se alegrarem, Ele sabe muito bem qual será o fim de todos os problemas. Ele sabe muito bem qual será o fim daqueles que o perturbam. Para a sua e para o seu povo, Ele sabe que eles rirão e no final se regozijarão em sua salvação. Ele sabe ali a vara dos ímpios nem sempre repousará sobre a sorte dos justos. Os homens maus do Senhor, riem e se alegram quando Ele os chama para isso. E não há ninguém que tenha o direito de ser feliz e de se alegrar, exceto o povo de Deus, e então Ele sabe que sua hora está chegando. Ele sabe também qual será o fim dos ímpios que os perturbam. Deles se diz que o Senhor se ri deles, pois vê o seu dia ao longe. Ele os vê quando estão em toda a sua alegria e sabe que uma hora negra se aproxima deles, embora eles próprios não o vejam, e portanto Ele ri deles. Então, a segunda razão pela qual o pode se alegrar com a sorte, o povo pode se alegrar com a sorte antes que a libertação chegue, é porque Deus também vê isso, que está por vir, e assim pode se alegrar de antemão. Eles sabem como tudo será no final. E essa é a diferença entre os inimigos de Deus e os inimigos do diabo. O inimigo não sabe como será a noite do ano e que será o fim das coisas, e portanto são levados às cegueiras do inferno. Eles não sabem o que está ao pé da escada por onde está descendo, mas onde há fé, ela tem o dom de profetizar e prever. Embora as mãos se unam,
e todos os exércitos por mar e terra se reúnam contra eles, ainda assim tudo estará bem para eles. Apesar de todos eles, como dize ao justo, tudo irá bem com ele, porque eles comerão o fruto de suas ações. Ai do ímpio, ele irá mal, pois o fruto de suas ações estará sobre ele. A fé conta essas novidades de antemão. Uma terceira razão pela qual eles podem se regozijar de antemão é que, se olharmos para a dispensação de Deus, seu povo sobre problemas poderá se regozijar com a sorte antes que sua libertação chegue. Eu digo, se olharmos para sua dispensação de justiça e misericórdia, embora o povo de Deus seja verme e pessoas desprezadas aos olhos do mundo, eles não precisam abandonar sua confiança por tudo isso, porque há misericórdia em Deus, e isso foi transmitido ao seu povo. Que eles pranteiem e chorem antes do meio-dia, ainda assim na sábia dispensação de Deus, eles podem rir à tarde. Deixe ficar triste e afligido, abatido este ano, ainda assim há luz semeada para os justos e alegria para os retos de coração. E se vocês olharem para o outro lado, para os ímpios e para aqueles que perturbam a justiça em Deus, portanto, eles podem não vencer com ela. Eles trabalham na dispensação da justiça de Deus, com a qual foram colocados em ordem. Eles podem não estar em prosperidade e rir. Eles necessariamente lamentarão finalmente, e os justos se regozijarão. A balança deles cairá e os ímpios subirão. Quando o curto céu dos ímpios expirar, eles sofrerão tristeza, pois há retidão e justiça em Deus. E é uma coisa justa para Deus que ele recompense aqueles que perturbam o aborrecimento e a tristeza, e para aqueles que são alegria e paz perturbadas. A quem é que o Senhor fala assim? Para verme Jacó, e para os homens de Israel, ou para os poucos dos homens de Israel. Isso não seria mais doce se o Senhor tivesse dito, meu povo, e é mais parecido com Deus, nem se ele os tivesse chamado de meus filhos. Ou sua esposa e pessoas casadas com quem estou em aliança, por todo o povo da terra. Diz-nos isto que a igreja de Deus nunca é tão miserável, nem tão desolada e abandonada, mas eles têm um Senhor que tem pena deles, aquele que vê sua miséria e a percebe com um olhar lamentável, e esse é um olho de fato, do qual se fala em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Eu vi a aflição do meu povo, os seus gemidos que estão no Egito. Há um olho de Pai no céu que se ergue para os filhos. Quando eles estão em apuros, ele se compadece de seu caso. Veja que estilo os homens rebeldes recebem de Deus. Em Isaías 54, verso 11. Ó tu afligido, sacudido pela tempestade e não consolado, eis que assentarei as tuas pedras com corres claras. Mesmo outro estilo, como aquele dado aqui diz Ezequiel 37:4. Profetiza sobre estes ossos e diz: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque o Senhor não lhe diria, meu povo amado, meu povo com quem estou em aliança, mas verme Jacó? Esta é uma palavra de piedade e faz com que nosso Senhor mostre piedade muito bem. A utilidade disso é aprendermos a fazer uso de todos esses estilos que o Senhor dá à sua igreja e aos seus filhos neste mundo. Conforme Sião, charmofando no pó, é confortado com muitas doces promessas e encorajamentos. E se nosso Senhor lança confortos em nossas mãos dessa maneira, entendamos nossas mãos e os seguremos. O Senhor tem um prazer de fazer muitas promessas justas ao seu povo quando está escuro no ocidente. Vamos levá-las para nós quando estivermos sem problemas. Vamos aprender a tirar todas as nossas cruzes de nosso Senhor, como se torna, devemos fazer, e não derramar nossas cruzes, tornando-as por qualquer outra causa que não seja a mão de Deus. Se pudéssemos aprender a colocar todas as nossas cruzes nas mãos do nosso Senhor para serem descartadas por Ele e tirá-las todas dele, obteríamos uma porta melhor para elas, o que na maioria das vezes não conseguimos. Mas é bem avisado que a tua cruz e o teu problema serão a tua morte, quando não os depositares sobre o teu Senhor, que não coloca uma situação enlouquecida ou a cruz de um marido doente, ou de uma esposa doente ou de filhos maus, pela causa de Deus, para que tudo não corra bem, para que não coloques tudo sobre o Senhor,
Se todas essas coisas pudessem ser confiadas ao próprio Senhor por nós, não há dúvida de que aquele que é o Senhor generoso e compassivo, que vê nossos sofrimentos e nossas cruzes, ele sem dúvida enviaria uma libertação segura para aqueles que com fé e paciência entregam-se a ele e a todas as coisas que lhe sobrevêm. Novamente, verme Jacó e homens de Israel. Este é o estilo mais básico que pode ser dado a qualquer um verme, onde eles conheceram seu povo casado e as pessoas no mundo que ele mais considerava. E porque ele não deveria ter dado um nome mais honroso, o Senhor agora está falando deles como são aos olhos do mundo, e não como ele pensa deles, pois seu povo nunca é o mais numeroso, nem é o mais forte para se olhar, nem o mais sábio, nem o mais rico. Não, na maior parte eles são os corpos mais básicos. Jerusalém é uma mulher abandonada. E quando todos passam por Jerusalém e a veem tão devastada, dizem: Tu, cidade que os homens chamam de perfeição de beleza e alegria de toda a terra. Todos os inimigos abriram a boca contra ela para devorá-la. E ainda assim, vocês não conseguirão ter melhor do Senhor. Vocês conseguirão ao Senhor ali, uma mulher aleijada e vacilante, que tem apenas uma perna para se apoiar. 1 Coríntios 1:27. Seu Deus ali é chamado de nada do mundo, aqueles que não valem a pena serem compreendidos, as coisas sem parentesco do mundo, as ignóbeis, vis desprezíveis, o lixo dos homens, as impurezas do mundo. O povo do Senhor é realmente assim? Não, na verdade não são assim, pois eles são chamados de joias do Senhor, o seu povo amado. Efraim é meu querido filho, ele é uma criança agradável? Como acontece então que Deus fala assim de seu povo? Resposta: o Senhor fala de seu povo e de seu povo como os homens falam deles e de acordo com sua situação externa no mundo, pois o mundo não vê o melhor lado de sua promessa. O mundo não conhece o nosso Pai, nem eles não conhecem a nossa alegria, nem a nossa herança. Eles não veem nosso dia de alegria. Aquilo que o torna glorioso está escondido dos olhos do mundo. Um estranho não se interrompe nas alegrias do Senhor. Ele não conhece a nossa alegria, pois ela está escondida com Deus em Cristo. Todas as nossas melhores coisas estão escondidas dos olhos do mundo. Eles só veem o nosso pior. O que temos que aprender com isso é que se a Igreja de Cristo parece ser assim aos olhos dos homens, então se o Senhor, por outro lado, os considera tão altamente, então não vamos desprezá-los. Não tenha laços com eles, embora sejam vis aos olhos do mundo, para se levantarem contra o Senhor que o fará. Porque eles pensam que sua força não é grande, pois por mais fraca que ela seja, eles serão despedaçados, seja quem for, que desembanhar uma espada contra a autoridade de Cristo, ou que destrua cabeças duras com isto. Olhe ali, eles não tinham braço para expunhar a espada novamente. Veja lá, eles não serão todos quebrados em pedaços. Que palavra amaldiçoada é dita sobre aqueles que são inimigos de Deus e odiadores de Sião. No Salmo 129, verso 6. Serão como a erva no telhado que seca antes de crescer, com a qual o cortador não enche a mão, nem o que ata os feixes espalha em seu seio, nem os que passam dizer: a bênção do Senhor esteja sobre vós. Nós vós abençoamos em nome do Senhor. Ninguém que os vê em seu trabalho os abençoará, mas a ira de Deus estará sobre eles, e ao dos cortadores, nem os tosquiadores não tirarão proveito deles, mas a ira e a calamidade se apoderarão deles. Há outra coisa nesse estilo. Ele o chama de Jacó, e Jacó é o povo do convênio do Senhor. E então é tão mesclei como se ele tivesse dito: não temas, povo desprezado e fraco. E ainda assim, os convênios do Senhor. Não há cruz, miséria ou aflição que caia sobre o povo de Deus, mas é do Senhor e é a irmã dele, pois a primeira palavra é tão mesclei quanto eles eram desprezados e tolos, um verme, mas a próxima palavra, Jacó, é uma palavra de honra. Temos que aprender aqui que a própria miséria de Deus é gloriosa, as próprias cruzes têm outro tipo de brilho, nem toda a glória que há no mundo, pois 3 palavras são tão muito importantes como se tivesse dito: corpos básicos e ainda assim altamente honrados por Deus, o lixo do mundo e ainda assim para todos aqueles a quem o Senhor tomou pela sua mão para serem seu povo, e ele assumiu ser seu Deus.
Há 3 coisas abençoadas que acontecem aos filhos de Deus em todas as suas cruzes, que o mundo não tem em suas dificuldades. Primeiro, há uma moderação enquanto eles estão sobre eles. Podemos ver a prova disso nesse texto. Verme Jacó, ele o chama e ainda assim lhe diz: eu farei de ti um novo instrumento, de debulho afiado, com dentes para debulhar as montanhas e bater nas colinas para fazer café. Os homens santos estão sobre aflição e ainda vivem, famintos e bem alimentados, perseguidos mas não abençoados. Os inimigos estão fazendo o que podem para nos colocar na sepultura, e mesmo assim, quando estivermos na sepultura, viveremos. Não há tal moderação nos problemas da Igreja de Deus e de seus filhos, que não há um pingo de tristeza ou problema que venha sobre eles. Mas tudo é pesado no céu antes de cair sobre você, e você não terá mais disso, nem o seu agrado. O Senhor não quer que você beba mais daquele cálice, nem seu estômago aguentará. Ele não permitirá que você beba até que seu coração pare. Tão doce temperamento tem os filhos de Deus em todos seus problemas. Esta baixeza virá sobre eles, e nada mais, e será misturado com honra. Outra coisa que está nas aflições dos filhos de Deus é até mesmo com brilho elegante sobre eles. Verme Jacó e desprezado pelo mundo, mas tu que escolhi dentre todas as pessoas do mundo para ser meu. Oh, há um brilho tão elegante em todas as cruzes dos filhos de Deus, que tudo o que lhe acontece é bem regado com amor e o favor de Deus. Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, pois eles descansam dos seus trabalhos, e as suas obras os acompanham. O que é mais azedo e mais terrível do que a morte, e ainda assim a morte, estando no Senhor, é doce e bem regada para os filhos de Deus, pois então eles descansam de seu trabalho. E Jó diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor dirige, no capítulo 5, verso 17. Por si só a correção é azeda, mas vindo do Senhor, sendo regada com seu amor, é doce, e é tão doce que há algum onde reside a bem-aventurança. Os apóstolos, quando foram açoitados perante o concílio por pregarem o evangelho, é dito deles: eles saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Há 2 coberturas colocadas sobre seu sofrimento. Primeiro, a abençoada avaliação que o Senhor faz deles. Ele os considerou dignos. Em segundo lugar, eles próprios regozijaram-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Bem, é que ficamos com a pele e os ombros ensanguentados por pregar o evangelho de nosso Senhor. Há glória em tal baixeza com essa. Nossa vergonha é uma vergonha gloriosa. Nossa fome é a sua plenitude. Com isso, nosso Cristo é um Cristo refrescante. Nossa morte é uma vida para nós. Terceiro, verme Jacó. Isso é tão bom quanto o Senhor. Ele se considerava irmão de suas cruzes. Não há cruz ou miséria que recaia sobre a igreja de Deus ou qualquer um de seus filhos, mas a irmã de Deus. Há uma palavra excelente que é dita pelo apóstolo em Colossenses capítulo 1, verso 24. Eu preencho o que fica por trás das aflições de Cristo em minha carne. E Hebreus 11, 26. Falando de Moisés, que ele diz assim: ele considerou o opróbrio de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito. Os sofrimentos dos filhos de Deus são os sofrimentos de Cristo. Teu coração, tuas pedras, teus sofrimentos, eles são de Cristo. As aflições do mundo são aflições bastardas, que não pertencem a Cristo. Há tantas cruzes que Cristo não tem nada a ver. Bem-aventurado aquele que estão sobre as cruzes, e Cristo lhe diz: metade minha. E você deve aprender a fazer uso disso e ver quando estiver as cruzes como eles estão irmão de Cristo. É a sua tristeza por medo de que a causa do Senhor e seu povo no acampamento não estejam bem. Essa é uma tristeza que é irmã de Cristo. Ele consolará aqueles que estão tristes dessa forma. Mas, se a sua tristeza e a sua tristeza forem de que vocês eram mais pobres e não eram antes, porque é algo que se busca de vocês para a causa de Deus, que vocês estarão em maior perigo, nem estavam antes, ao estarem em um convênio com Deus, vocês não obtenham nenhum conforto de Cristo para sua cruz e problema. Ele não tem nada a ver com isso. Bem-vindos àqueles que sabem que suas cruzes não são suas, mas são as cruzes de Cristo. Então suas cruzes estão bem enroladas em uma teia de seu amor, pois então isso não te machucará nem te matará.
mas você a suportará pacientemente e generosamente. Essa é uma aflição feliz, que é a aflição de Cristo. Ele a trouxe para você. Não tema, verme Jacó, e vós, homens de Israel. E para falar a palavra com garantia, ele acrescenta: eu te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Que base de conforto seria essa se fosse dita por alguém que não buscasse ajudar? Mas o Senhor diz isso, que existem 3 tipos que se encarregam de confortar sobre problemas. Primeiro, há alguns que podem fazer mais, mas apenas lhe falam uma palavra boa. Isso é apenas um frio conforto, falar uma palavra e nada mais, para uma consciência perturbada. Segundo, há alguns que assumem a responsabilidade de confortar durante os problemas e podem fazer algo, mas é apenas a ajuda do homem quando tudo está feito. Estamos proibidos de confiar em qualquer ajuda do homem. Salmos 146, verso 3 responde isso. Não confies em príncipes, nem no filho do homem, em que não há socorro. Há um terceiro, novamente, que ajuda nas dificuldades, que só deveria assumir a responsabilidade de ajudar, pois ele pode infalivelmente ajudar nas dificuldades. Mas ele é um rei de sua palavra, ele realmente ajuda onde promete. Quando Deus diz, não temas, embora você estivesse cercado de inimigos por todos os lados, houvesse tantos demônios ao seu redor, quanto há pilhas de grama na terra, ou quantas gotas de chuva caíram desse mundo começou, você não precisa temer. Então poderás passar pelo mar, e o mar não te afogará, o fogo não te queimará. Você pode dançar sobre o túmulo, pois o túmulo não apodrecerá. Então esta é uma palavra bem conhecida. Eu te guardarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. E se Jeremias ou Isaías tivesse dito isso a eles? Não, certamente isso não foi suficiente. Mas o Senhor diz isso. E aqueles homens maus permanecem seguros. Então apegue-se a esta palavra. Ela é usada para nos dizer que uma alma trêmula e duvidosa em apuros não pode obter nenhuma palavra de segurança, mas apenas aquela que o Senhor fala. Embora um anjo ou um rei diga, não temas, ou 20 ou 30 mil homens armados digam isso, não é nada. E Deus conceda que não confiemos mais nos homens, nem no Senhor neste momento. Mas se o Senhor disse a uma alma em apuros, não temas, podemos realmente confiar nessa palavra. Uma alma duvidosa não consegue uma palavra segura para se firmar, até que consiga a palavra de Deus para sustentá-la. Amarre um navio a um arbusto para segurá-lo. Se é apenas uma âncora tênue, não pode segurá-la quando ela começa a se mover. Mesmo assim, perder a uma alma angustiada que acredite na igreja, ou na palavra do Papa, ou que escreve em um livro de ofícios, não vale nada para ela, especialmente para uma alma sobre perplexidade e problemas, quando muitos inimigos a estão assediando. E você sabe, um verme é um animal que tem tantos inimigos quanto qualquer animal tem, pois quando rasteja sobre o chão, ele tem tantos inimigos quanto são os pés no chão, prontos para pisar nele e tirar as estranhas disso. O mesmo ocorre com os filhos de Deus cercados de inimigos por todos os lados, mas é uma palavra vinculativa aqui para o verme Jacó. Eu te ajudarei, diz o Senhor, e assim eles poderão enfrentar todas as tempestades e tentações que possam surpreendê-los. Você deve saber quantas dúvidas estão prestes a dominar os filhos de Deus, especialmente se houver exércitos ao seu redor, e se o poder daqueles que estão contra nós for grande, como se houvesse reis ao seu lado. Mas mesmo quando é assim, não temas, do Senhor é uma palavra poderosa para aqueles que podem agarrar-se às promessas de Deus, que podem dizer com fé, se eu morrer, a promessa de Deus morrerá comigo, pois me manterei firme. Isto, quando Deus, que é um rei de sua palavra, diz, não temas, porque você precisa se preocupar com centenas ou milhares, ou temê-los quando eles estão ao seu redor? O terceiro salmo diz, não terei medo dos 10 milhares de pessoas que se cercaram contra mim. Essa é uma alma robusta, e ele é a melhor permanência e o mais corajoso que desembanha uma espada que atende mais à promessa de Deus, nem a todas as outras ajudas externas no mundo vizinho. Novamente, alguns podem objetar e dizer, eu sei que é o suficiente em que Deus, de todas as maneiras, mas o que significa para mim quando sou tão indigno? Resposta, para que são feitas suas promessas e não para você?
Se Cristo é o seu Redentor e você está em aliança com Ele, então todas as suas promessas são feitas a você. Seja quem for, embora nunca tão indigno aos seus próprios olhos, mas esse é o nosso grande obstáculo no que diz respeito à crença e ao ponto da fé, porque podemos justamente encontrar falhas em nós mesmos. Portanto, estamos prontos também para encontrar falhas em Deus e em Cristo. Digamos, há uma grande culpa em mim e portanto não posso acreditar na sua palavra da promessa de que tenho algo a ver com isso. Isso é o mesmo que dizer que porque você está doente, Cristo também está doente. E também uma alma duvidosa está pronta para encontrar muitas falhas em Deus e em Cristo. Você dirá que ele demora a vir e reclamará que não os deixa entrar nele logo o suficiente. A verdade é que porque o seu olho está doente, você acredita que o dele também está doente. Seria bom para nós olharmos para as promessas de Deus, olharmos para fora de nós mesmos e olharmos para elas somente em Cristo. Pois se procurarem qualquer causa ou fundamento para acreditar em si mesmo ou na criatura, nunca acreditarão. Essa é a maneira mais segura de acreditar e dizer: tu és também, mas Cristo é pleno. Sou uma alma perdida, mas ele busca o que está perdido. É encontrado por aqueles que o não buscam. Quando chegamos a isso e descansamos no Senhor dessa maneira, então entendemos corretamente as promessas. Agora, apesar de tudo o que ouvimos está contra nós, por mais fraco que sejamos, ainda assim podemos louvar a Deus pelo que é feito nesta terra. 24.000 ou 30.000 homens indo para um reino vizinho, mas eles podem levantar 5 dezenas de milhares para vir contra eles. Ainda assim, se pudéssemos nos agarrar a esta palavra de promessa: não temas, verme de Jacó, e homens de Israel, te ajudarei, diz o Senhor, e teu Redentor, o Santo, um de Israel. E se resolverem, se forem obrigados a isso, lutar porque acreditam, e se nós que ficamos em casa pudermos orar instantaneamente a Deus por eles, para que o Senhor faça com que muitos os favoreçam e desfaleçam os corações de seus inimigos, o que nosso Senhor não faria por aqueles que creem nele? O estilo que Deus consegue aqui é um novo estilo, pois Deus tem 2 tipos de estilo em sua palavra. Existe Jeová e Deus, e o Senhor. Ele manteria esse estilo mesmo que o mundo não tivesse existido ou qualquer coisa criada. Mas se não houvesse um mundo e pecadores perdidos, ele não teria sido o Criador, nem um Redentor, nem um marido para seu povo. E assim, o Senhor, ele tem esse estilo de Criador, Redentor, o Senhor de toda a terra, o marido de sua noiva, o Santo de Israel, de nós e de nossa casa. E podemos dizer 2 coisas sobre esses estilos que o Senhor tem de nós. Primeiro, que são estilos muito humildes e muito confortáveis para nós, pois com isso podemos ver que ele se casou conosco e com nossa casa, porque ele herdou de nós estilos. De seu povo perdido, ele toma o estilo de um Redentor. Das alianças que ele fez com seu povo, toma o nome de Santo de Israel. Ao se casar com seu povo, ele toma o nome de marido, isto é, com a casa que sai do nome por falta de herdeiros, e chega a uma casa com a herança da casa, e tira estilos da casa e se autodenomina pelo nome dela, e assim mantém no nome. Segundo, podemos dizer novamente que o Senhor não tem estilos vazios. Na verdade, muitos no mundo têm nomes e estilos diferentes. O Senhor fez muitos reis e muitos deles não ocupam a cadeira de rei. Embora sejam príncipes, ainda assim não têm mente de príncipe. E os magistrados no Salmo 82, verso 6, são chamados de deuses, e ainda assim eles morrerão no dia seguinte. E portanto não ocupam a cadeira de um Deus, pois Deus não pode morrer. E muitos que são chamados de amigos, mas não preenchem a categoria de amigo, pois ou eles mudarão de ideia, ou morrerão no dia seguinte, e então sua amizade acabará. Mas para o Senhor nosso Deus, ele não tem nenhum nome. Eu sou o teu Deus, o seu Senhor, o Santo de Israel, teu Salvador. Em Malaquias 3,6 ele diz: eu sou o Senhor que não muda. Isso deveria nos ensinar a depositar nossa confiança neste Senhor, que assim toma de nós estilo para si mesmo, e a confiar mais nele nem em todos os homens do mundo, que não são capazes de ocupar seus lugares, a confiar em generais e comandantes e outros como estes que não conseguem ocupar seus lugares. Não, é melhor confiar no Senhor que nunca pintou um campo e que não leva para si nenhum estilo. Ou qualquer que seja o nome de Deus em sua palavra, é ele realmente. É uma doutrina condenável que os arminianos ensinam, dizer que Cristo é um rei, e ainda assim pode ser que ele não tenha súditos.
pois ele assume seu cargo real apenas para permanecer nisto, que ele tem o direito de ser um rei, embora todos seus súditos sejam apóstatas. E dizem que ele é um marido porque tem o direito de se casar com a esposa, embora ela não se case com ele. Oh, mas essa é uma doutrina muito condenável, dizer que Cristo é um rei e ainda assim pode ser que ele não tenha súditos, que ele será um senhor e não terá um povo disposto. Ele não leva nenhum nome para si mesmo. Qualquer nome que o Senhor tome para si mesmo é salvação. O nome do Senhor é uma torre forte e os justos correm para isso e são salvos. São as letras do nome Jeová que é uma torre forte, não é o próprio Senhor. Os justos confiam no nome do Senhor e confiar no nome do Senhor é confiar nele mesmo. Assim, se pudermos aprender a reconhecer o Senhor em seus estilos, em seu senhorio e domínio, e colocá-los em sua cadeira de estado, então sem dúvida ele será tudo para nós que ele é chamado. Ele será um amigo para você que quer ser o amigo, um pai para os órfãos, um rei para aqueles que confiam nele, e não quer nenhum rei terreno, ou tem um rei que não cumpre seu dever para com eles. Ele será um marido quando o marido daqueles que confiam nele morrer, ou tiver um marido que não cumpre seus deveres para com eles. Ele preenche todos os seus desejos que aqueles que confiam nele podem ter. Eis que farei para ti um debulhador novo e afiado com dentes. Debulharás os montes e os reduzirás, e farás do outeiro como palha. Tu os abanarás e o vento os levará embora. Para que os homens não fiquem doentes com esse estilo, Jacó e os homens de Israel, como estilos básicos, que eles muitas vezes derrubam nossos corações. O Senhor diz a eles, dando, mas não concedendo. Isso é, assim seja, mas eu te ajudarei, diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. E a ajuda está estabelecida no versículo 15. Farei para ti um debulhador novo e afiado com dentes. Há uma dúvida encontrada aqui nesse versículo 15. Eles poderiam ter dito, porque não causam medo, sendo apenas um verme e poucos homens, como diz a palavra na primeira língua. E então, por que não temos motivos para tremer? O Senhor lhe diz, vocês não têm motivos para tremer com tudo isso. Enfrentarei essa objeção, pois não há motivos para dúvida em um crente fraco. Mas o Senhor, Ele tem uma cunha para enfrentá-lo e arrancá-lo novamente. Farei para você um novo instrumento de trilha afiado com dentes. Como isso responde à objeção deles? Muito bem, pois primeiro eles são chamados de verme, e agora são chamados de um novo instrumento debulhador afiado com dentes. Um homem vil e desprezado, pouco estimado aos olhos do mundo, e ainda assim, um manguá para reduzir as montanhas da terra a nada, e para derrubá-lo tão pequenas que serão levadas embora, de modo que não sejam capazes de suportar suas dificuldades. Então você vê que é um partido muito pequeno aos olhos do mundo e desprezado por eles. E ainda assim, apesar de tudo, o partido mais difícil com o qual as potências do mundo já se uniram. Levante-se contra a igreja de Cristo que o fará. Eles descobrirão que nunca se uniram a eles. Deixe os reis e o anticristo, o papa e o seu poder, os prelados e os papistas se levantarem contra a igreja de Cristo. Eles descobrirão que nunca tiveram um partido tão difícil como o da igreja. Pois Senhor, Ele tem maneiras novas de fazer seu povo forte para que prevaleça. Como é que eles se tornaram um novo instrumento de debulho afiado com dentes? O Senhor faz assim. Se não fosse algo criado pelo Senhor, eles não seriam nada. Mas como são algo criado pelo Senhor, são fortes o suficiente contra todos os opositores e a igreja foi morta. Ele pode vencer uma batalha com eles e eram ossos secos. Ele pode colocar nervos, carne e pele neles e dar uma vida para fazê-los prevalecer. E vós, eram verme, sereis um novo instrumento debulhador afiado com dentes, para bater as montanhas do mundo e torná-las pequenas, e para transformar as colinas em palha. Então, a força vem de Deus, tê-los tornado fortes. Somos tolos quando olhamos para a nossa própria força e para o número dos nossos homens. Deus conceda que nossos olhos não estejam fixos nos homens para nossa segurança. E de fato, temos que mais nem nada nossos olhos estejam fixos nos homens acima. Olhamos para o modo como o Senhor nos fortalece. E de fato, parecemos totalmente errados se não olharmos para a força de nosso Senhor e para qualquer outra coisa. Isso diz que parecemos totalmente errados quando olhamos para qualquer coisa que está em nós mesmos e não olhamos apenas para aquilo que está em Cristo.
Infelizmente, alguém diz: sou um grande incrédulo e Cristo colocará seu belo rosto em minhas bochechas negras? Será que ele me beijará, quem tem uma boca tão suja? E Deus fizer de você algo, então você será algo de fato. Não é a nossa inteligência, força ou valor que fará a nossa vez. É nosso Senhor e sua força quem deve fazer isso. Paulo, ele não é nada em si mesmo por si mesmo, e ainda assim, através de Cristo que o fortalece, ele é capaz de fazer todas as coisas. Filipenses capítulo 4, verso 13. Hebreus 11:34 é dito dos fracos, que ele fortalece. Eles se tornaram valentes na luta, puseram em fuga os exércitos dos inimigos, através de sua força, conforme Apocalipse 1:6. O Senhor nos faz reis e sacerdotes para si mesmo, que são feitos mais que vencedores por meio daqueles que nos amam. Como o Senhor fará isso com seu fraco homem, com os vermes de Jacó e com os poucos homens de Israel? Existem 4 maneiras que o Senhor fazer isso. A primeira maneira é esta: às vezes, o Senhor lhe dá força mundana para vencer seus inimigos exteriores, como às vezes fará com que alguns milhares se levantem contra muitos milhares e se coloquem em fuga. O Senhor cumprirá a palavra que foi dada, e também, embora ele tenha sido um falso profeta que falou isso, ainda assim é a palavra de Deus para tudo isso. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, os teus tabernáculos, ó Israel. As águas dos seus baldes e a sua semente extraem muitas águas, e o seu rei será mais elevado do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, e ele tem como premissa uma força de unicórnio. Ele devorará as nações, seus inimigos quebrará seus ossos e os transpassará com flechas. Isso foi falado da descendência de Jacó, quando eles saíram do Egito e não tinham um pé de terra nem sua herança, nem tinham uma casinha acima de suas cabeças, nem um feixe de milhos crescendo, para mostrar que nosso Senhor ele pode dar segurança àqueles que são mesquinhos e fracos aos olhos dos homens. Isaías capítulo 10, versículo 33 diz: Ele cortará os galhos com terror, e os de alta estatura serão derrubados, e os altivos serão humilhados. Ele pode fazê-los se curvar diante do prisioneiro. Sim, embora nós desta nação estivéssemos bloqueados pelo mar e pela terra, ainda assim eles, querendo a força do Senhor, e nós a tendo, eles cairão sobre nós. Uma segunda razão para isso é, porque aqueles que vêm contra Sião, sejam eles quem forem, viram o seu dia mais belo. Depois que eles vierem contra Sião, eles nunca mais terão um dia para se sair bem. Você sabe o fim que a Babilônia causou quando levou o povo do Senhor para o cativeiro. E a Babilônia é chamada de martelo do Senhor por bater na terra. E ainda assim, uma vez que eles levaram embora o povo de Deus, seus dias de felicidade acabaram. E Jeremias fez com que todas as nações se voltassem contra a Babilônia, uma vez que eles vierem contra o povo de Deus e sua terra. E entre muitas outras pragas pronunciadas contra eles, Jeremias pronuncia isto, no capítulo 51, verso 26. E não tomarão de ti pedras de esquina, nem pedra de fundamento, mas serás desolado para sempre, diz o Senhor. Uma vez que Faraó veio contra Israel e contra Moisés, uma praga após outra veio sobre ele, até que finalmente ele se tornou carne para os peixes, e a ira de Deus caiu sobre ele, e sobre seus príncipes, e sobre o todo o povo. A ira de Deus é um arcaro, mas quebre esse arcaro. Quem quiser quebrará seus dentes nele, e nunca mais comerão bem. Seja um inimigo que queira cumprir esta aliança que Deus fez com esta terra, e eles com ele, seria apenas um inimigo de coração. Será de 100 para 1 se eles tiverem um dia para se sair bem. Pode um marido suportar que alguém se oponha à sua esposa casada para prejudicá-la? Não. Acreditamos certamente que o Senhor ele se vingará dos inimigos de nossa aliança na Escócia e desta causa pela qual somos agora chamados aí aos campos. A terceira maneira como o povo é vitorioso sobre seus inimigos é porque sua cabeça, que é Cristo, tem força suficiente para ele e para ela. Você sabe o que é dito de Cristo. Salmo 2, verso 9. O Senhor colocou em sua mão a vara de ferro para despedaçar todos seus inimigos, como se fosse um vaso de oleiro. Todos os que se levantam contra o Senhor e contra o seu povo serão despedaçados. Em Isaías 49, 25, há uma palavra terrível proferida ali aos inimigos do povo de Deus. Contestarei com os que contendem comigo, salvarei os teus inimigos,
e alimentarei com sua própria carne os que te oprimem. Eles se embriagarão com teu próprio sangue e com o seu vinho doce. E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, poderoso de Jacó. É um mediador e é uma promessa feita a ele, de que quem quer que seja seus inimigos nunca prosperarão, nem se sairão bem. E como o Senhor lhe deu todo o poder no céu e na terra, ele pode tomar ordem com todos seus inimigos, pois pode lidar e permanecer dentro de seus próprios limites. Ele encherá as covas com os cadáveres de seus inimigos, e na perseguição de seus inimigos, ele estará tão quente e com tanta pressa que não entrará na taverna para tomar um gole de vinho e se animar. Mas ele beberá da água de tolera até o momento em que ele trouxer julgamento e desolação total sobre seus inimigos. Quarto ponto. A Igreja de Cristo pode ser um instrumento debulhador afiado por causa deste Evangelho, pois os dias doentes e dolorosos dos inimigos da Igreja estão contidos neste Evangelho e nesta aliança que a Escócia jurou a Deus. E quem quer que seja que não obedece a este Evangelho, a vingança é preparada para eles. Deixar que todo mundo veja isso, que é melhor fazer de qualquer partido no mundo seu inimigo, nem fazer de Cristo ou sua igreja seus inimigos, e confortar aqueles que estão de lado de nosso Senhor. Deixe o mundo dizer o contrário. Quem quer que esteja ao lado do nosso Senhor, quando Ele triunfar, eles também triunfarão. E não é suficiente que tenhamos parte na vitória triunfante do nosso Senhor, e que Ele faça chover vingança sobre seus inimigos e os nossos. E faz parte da alegria de Deus que chegue o dia em que nenhum demônio no inferno, nenhum papa, nem nenhum prelado, nem quem quer que seja que tenha dado conselhos perversos contra seu povo, se não se arrependeu até ele o pisará a todos os seus pés e lhe dirá: tragam para cá aqueles meus inimigos que não desejam que eu reine sobre eles, amarrem-nos de mão e pés e lancem-nos na escuridão total. Isso é uma sentença dolorosa, mas nosso Senhor a deixou em seu testamento para seus inimigos e para os inimigos de Sião, e terão parte de alegria de Cristo. Aqueles que amam sua causa e convênio se regozijarão quando Sião se regozijar, e se entristecerão quando estiver angustiada. Olha, qual é o seu maior medo e tristeza? Aquilo que te acorda primeiro pela manhã e a última em seu pensamento à noite? Se for sobre o estado da igreja de Sião do Senhor, não pode haver uma marca mais abençoada de um filho de Deus do que estar devidamente atento ao caso de Sião. No Salmo 137, verso 5, o autor desse salmo diz ali: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, então a minha mão direita se esquecerá da sua astúcia. Se a tua alegria ou a tua tristeza forem de acordo com a alegria ou a tristeza da Igreja de Cristo, você receberá uma parte da vitória dela e ajudará a dividir o despojo com ela. Quando Cristo tiver vencido todos os seus inimigos, Roma, Espanha, o Papa e prelados, e você sentar ao lado de Cristo todo suado, então ele tomará o guarda e de sua consolação para enxugá-lo também. E ele então te colocará em seu coração e peito e dirá: venha cantar uma canção de vitória comigo. Todos vocês que foram parceiros de minha aflição, venham agora e participem de minha alegria. Venham e ressentem-se em uma almofada ao meu lado e regozijem-se em mim na minha salvação. Agora, a este Senhor que comprou isto para nós e luta para mantê-lo, ao seu Pai, nosso Pai, o Espírito Santo, seja todo louvor, domínio e glória para sempre. Amém.